Hoje eu vou falar um pouco da minha história, né? Hoje é 2 de junho de 2026. Tô gravando esse vídeo. Não sei quando vou rever, né? Porque às vezes quando eu gravo o vídeo é difícil de eu olhar. E faz exatamente 11 dias que a minha avó se foi, ou da minha vida. Ai, eu ia falar um pouco. 11 dias que eu não vejo a minha avó, não escuto mais a voz da minha avó. Mas a vida, Deus permitiu, né? Por mais que é difícil. E eu vou falar um pouco sobre isso, gravando esse vídeo, contar um pouco da minha história. Hoje eu tenho 21 anos. E essa vontade de estudar nasceu foi através dele, do meu tio e da minha avó. E a vontade de entrar na saúde foi por causa da minha bisavó. E hoje, né, minha vontade é passar em medicina. Um sonho que, sabe, é meio difícil aos meus olhos. Mas a gente acredita em um Deus vivo e Ele pode. E essa é a minha história, como é, né? Hoje eu estou em uma faculdade particular, mas não é algo que eu pretendo levar. Mas a minha tão sonhada, né, vontade é medicina ou enfermagem. Um dos dois, uma vaga muito concorrida. Lembro que meu tio falou, estuda, tá? Porque um dia eu quero dizer que a minha sobrinha é aquela que tá ali formada. E na língua indígena. Quando eu vi que aí a minha avó começou a falar, o irmão da sua mãe são lideranças. Vou falar na linguagem como é que eles falam. Michael parou. E corre tu ali. Nereve. Neremo é rapaz. E aquilo até hoje não sai da minha mente. Não é só hoje que eu falo disso. Tá, é urere. Nurequal como é. Nurequal kare engau. Neru kore engau. E era ali. Pra vocês. Muito nova. E foi o tempo que minha mãe me trouxe pra cá pra estudar. E eu passei anos aqui no povoado. Vivi muita coisa, sofri muita coisa. Graças a Deus por isso. Muito. Por ter vivido isso, né? Se não fosse isso, eu não estaria aqui falando sobre isso. E tudo, né, serve como história, testemunho, né? E em 2027, né, retornei pra aldeia. Foi a época que eu casei muito nova, com 15 anos, se não me engano, 15, né? Eu tava estudando no 9º ano. E em 2021, se não me engano, não, em 2020, eu perdi a minha bisavó. Foi muito difícil também. E eu tava lá no desespero, não pude fazer absolutamente nada. E no mesmo dia também, eu perdi o filho dela, né? Que é irmão da minha avó. No mesmo dia. Cara, foi uma dor horrível. Uma dor que, sei lá, foi o momento que eu falei. E eu tava no final, eu tava estudando no segundo ano, né? E foi o tempo que eu saí. Falei pra mim mesmo que ia sair da vida, quero estudar. E meu sonho era técnico em enfermagem, eu consegui.
E foi, né? Foi um sonho realizado, né? Foi por causa da minha avó, minha bisavó. E agora, né? Faz 11 dias que a minha avó se foi. E uns meses atrás, né? Eu tinha falado pra ela, conversado com ela. Eu falei assim, ó. Ela chegou e falou assim, cheguei lá na casa dela e eu falei, não quero que tu fique longe. Eu sinto muita falta de vocês. E eu, né, com aquele nó na garganta, eu falei, vó, então eu vou voltar aqui. Tô morando por lá porque eu quero estudar. Eu tô fazendo isso por vocês. E eu falei isso pra minha avó. Quando eu terminar meus estudos, eu vou voltar pra Deus. E foi algo que eu queria falar anos, sabe? Eu sou estudante, trabalho numa aldeia próxima e sou professora, né? Hoje eu moro só. Eu tive minha separação e passar na medicina, minha tão sonhada medicina, né? Por causa deles, sabe? É tão difícil, sabe? Meus olhos, mas a gente acredita em Deus vivo. E eu não sei quando vou passar, né? Mas a meta é nunca desistir, eu quero ir até o final, até onde Deus permitir. Estudar, né? Tô gravando esse vídeo, né? É porque pra eu ver eu passando, porque todo dia eu me imagino passando e vendo meu nome na lista. Eu não vou dizer que eu não quero ser enfermeira, mas eu quero uma vaga. Estudar muito, né? E Deus abençoe, Deus dá entendimento, sabedoria, né? E eu imagino também falando do meu avô. E dizer, né, que eu passei o meu sonho e eu quero que ele esteja lá comigo. E é isso. Não sei quando, mas Deus já sabe o dia, a data e Ele proverá. E faz 11 dias, né, que a minha avó... Ai, ela assim, sabe? Dói. Mas é isso, né? Não vai ser fácil. Mas Deus vai estar comigo cada passo. E eu todo dia me imagino, né? Vendo meu nome na lista. Ai, minha tão sonhada medicina. E a minha família do lado. E é isso, né? Não tá sendo fácil esse dia, mas Deus, Ele tá me dando força, dói na alma. Mas é isso, eu tô gravando esse vídeo, né? Hoje.